Então, vamos entrar no tema da aula de hoje, certo? Hoje é a nossa penúltima aula e vamos falar um pouco sobre a introdução à teoria dos números. Resumindo, matemática com certeza é muito importante para a gente, né? Para a computação como um todo, para a programação como um todo. Em especial, a teoria dos números, ela traz uma série de vantagens, uma série de teoremas, propriedades que podem ajudar muito na hora de resolver, de modelar e resolver um exercício de programação competitiva, ok? Então a gente vai falar bastante sobre isso hoje, né? É uma introdução de fato ao tema, porque é uma área muito vasta, é claro, mas a gente vai focar naquilo que mais costuma aparecer dentro dos exercícios. Antes de entrar especificamente em teoria dos números, vou falar um pouco sobre Big Integer, que é uma coisa importante também em programação competitiva, que a gente não comentou ainda, certo? Então não é propriamente teoria dos números, mas também é importante. Ah, a questão é o seguinte: certos problemas da maratona de programação ou de outros contextos recebem como entrada números inteiros que extrapolam o limite de variáveis do tipo long int, né? O long int que a gente usa em alguns casos, ele usa 8 bytes para armazenar o número inteiro. E com isso a gente tem esse intervalo de números para utilizar, entre aspas, né? Ah, no caso, a gente vai conseguir usar o long int em exercícios que os números vão aí mais ou menos até a 18 casas decimais, né? Então a entrada já costuma falar ou de 10 a nona, quando a gente pode usar só o int, ou 10 a 18, quando a gente tem que usar o long int. E até agora isso vem resolvendo bem os nossos exercícios, certo? A gente não vem tendo muito problema com isso. Porém, tem alguns casos que a gente vai precisar de números inteiros maiores do que esse intervalo, certo? Em alguns casos, a gente ainda consegue abusar um pouco do C++, por exemplo. Tem lá o tipo int 128, que é próprio do C++, a gente consegue, e a gente tem mais bits, né, na nossa variável inteira, a gente pode utilizar, mas ainda assim vai ter uma certa limitação, né? Porque, por exemplo, um exercício da maratona de 2017, se eu não me engano, era o jogo de Boca, onde a gente recebe um número n na entrada, em que o n pode ter até 100 dígitos, até 100 casas decimais, certo? Então, nesse caso, isso extrapolou muito o limite da variável do tipo long int, por exemplo, certo? Então, a gente tem que pensar temos que pensar formas de tratar essa situação. Bom, uma primeira opção, quando a gente tem números tão grandes, né, na nossa entrada, ou que vai acabar gerando números tão grandes, é de ler os números como sendo uma string e trabalhar com essa string, certo? Então, dependendo do que for necessário fazer com esse número, isso pode funcionar. É o caso onde a gente vai fazer operações simples com dígitos, exercícios que envolvem programação dinâmica com dígitos também pode cair nesse caso, ou quando usar aritmética modular pode nos ajudar. A gente vai ver hoje ainda do que se trata aritmética modular. Então, em alguns casos, basta ler o número como uma string e trabalhar com ela dessa forma, já vai resolver o nosso problema. Porém, em outros casos, a gente vai ter que fazer operações mais complexas com esse número, operações mais complexas entre aspas, porque aqui eu estou falando de soma, subtração, multiplicação e divisão, e o problema vai se tornar mais complexo, certo? Então, trabalhar com uma string por si só não vai bastar. Nesse caso, recomendo a gente não usar a linguagem C++, ah, porque linguagens como Java ou Python, por exemplo, a gente tem formas mais fáceis de tratar esse tipo de situação. Não que em C++ não seja possível, certo? A gente pode implementar uma classe Big Integer, né? Na biblioteca do Thiago, inclusive, tem alguns códigos para isso, mas a quantidade de código necessária para essas classes é bem grande. Nesse momento de pandemia, onde as competições estão sendo online, né, inclusive a maratona, isso não chega a ser um problema tão grande, certo? A gente pode ter o código ali implementado, copiar e colar, sem nenhum problema. Nesse caso, talvez até seja uma vantagem, porque em C++ a gente vai conseguir sobrecarregar operadores, né? Então, no final, a utilização pode ficar bem tranquila do Big Integer. Mas pensando em tempos normais, onde a competição da maratona seria presencial e a gente só pode levar material impresso, você copiar toda a implementação da estrutura ou da classe para a implementação do Big Integer vai ser muito trabalhoso, certo? Então não compensa muito. Em compensação, em Java e em Python, a gente tem
formas mais simples de tratar isso. Em Java, por exemplo, a gente tem a classe BigInteger, certo? Que implementa aí todas as funções para lidar com esse tipo de número. Então, aqui, né, o trecho de um código em Java que resolver aquele problema do Boca, né? Não falei do problema do jogo do Boca, mas é a solução daquele problema, né? Se vocês passarem no juiz, acho que aquele exercício tem no URI, claro que aqui está só um pedaço do código, né, em Java, mas ele passa. Então, veja aqui, eu estou lendo o número como uma string a princípio, certo? Então, instancinho aqui objeto scanner, né? Leio a linha da minha entrada, e aí depois eu passo a minha string como parâmetro para o construtor do BigInteger, e aí eu vou criar um BigInteger, né, que tem aquele valor associado. E aí eu tenho as funções aritméticas implementadas aqui. Não é C++, então né, não tenho sobrecarga de operador, mas eu vou ter os meus métodos, né? Então o mod aqui, por exemplo, para fazer o resto da divisão, pelo número 3, né? No caso aqui eu crio um BigInteger com o valor 3. No final posso imprimir a minha resposta. Em Python ainda fica mais fácil porque a gente não tem tipos específicos, né? Para o tipo inteiro, ele consegue alocar quanto de memória for necessário, certo? Então, diferente do C++, do Java, onde a gente tem o tipo int, que tem aquele certo número específico de bytes para armazenar aquele número que nos dá o nosso limite, em Python ele aloca o quanto for necessário. Eu coloquei alguns links aí de sugestão, para de repente quem nunca trabalhou com Python, talvez seja uma boa introdução. E para aquele mesmo exercício a gente teria essa solução. E aqui sim a solução inteira, né? O Python tem a vantagem de, às vezes, precisar de pouco código, onde eu recebo o meu número como entrada, e aqui trato realmente como se fosse um número inteiro normal. Aí no final mostro o resto da divisão por 3, que é a solução daquele exercício. Agora sim, entrando propriamente na teoria dos números. Então veja, a teoria dos números é o ramo da matemática que se preocupa com as propriedades dos números inteiros. A computação por si, né, ela deriva muito da matemática discreta. Né? Por isso que eu acho que seria muito importante que o nosso curso, pensando aqui em Bauru pelo menos, tivesse alguma disciplina mais focada nisso, porque entender mais sobre matemática discreta, sobre teoria dos números, nos auxilia muito em certas coisas, certo? Em programação competitiva, inclusive. Em especial, existe uma coleção de algoritmos interessantes derivados dos estudos de teoria dos números que solucionam uma série de problemas de forma inteligente e eficiente. Aqui a gente vai ver brevemente alguns desses tópicos, né, alguns dos principais tópicos dentro de teoria dos números, que é muito vasta. Resumindo, né, qual que é a ideia e como que isso nos ajuda? Dentro da teoria dos números, a gente tem uma série de propriedades, de teoremas, que vão nos auxiliar ou a resolver algum problema de forma direta. Então, às vezes a gente tinha algum problema que seria um problema de busca, que a gente teria que fazer uma busca exaustiva em diferentes soluções até encontrar o que a gente quer, e às vezes a gente consegue determinar uma fórmula que a gente chega direto naquela solução. Então, esse seria o caso ideal, né? Que a gente consegue uma solução direta para um certo problema de busca. Outro caso é quando a gente não consegue uma solução direta, mas a gente consegue diminuir muito o intervalo de busca, né? A partir da utilização de certas propriedades, a gente consegue perceber que a gente consegue cortar ramos ali da nossa busca, entre aspas, seja antes de codar, né? Então a gente já faz isso previamente, ou seja, em tempo de execução, já tem algum trecho do nosso código que faz esse tipo de análise e consegue diminuir o nosso intervalo de busca. Então, assim, são os casos que normalmente a teoria dos números nos ajudam muito em programação de forma geral e, claro, em programação competitiva de forma especial. Então, vamos tratar aqui de alguns tópicos importantes, né? Começando com números primos, que aparece muito exercício, né? E algo que, mesmo nas primeiras disciplinas de ciência da computação ou cursos afins, vocês devem trabalhar também em um exercício ou outro. Então, diversos problemas envolvem o uso de números primos, e dessa forma precisamos, inicialmente, de uma forma de testar se o número é primo ou não. E recordando, números primos são números naturais que têm apenas dois divisores, 1 e ele mesmo, sendo que o 1 não é considerado primo, ok? Um algoritmo ingênuo para isso, né, de complexidade linear, é simplesmente testar todos os números, né, para um certo n, a gente testa todos os números entre 2 e n-1 se o i divide o n. Se conseguir dividir, é porque o n tem pelo menos outro divisor além de 1 e ele mesmo, certo? Então, nesse caso, ele não é primo. Caso contrário, né, se a gente passar por todo esse laço,
testando todos esses números, e nenhum conseguir dividir o n, então de fato ele é primo, a gente retorna true. Então esse é um algoritmo ingênuo em complexidade linear. Porém, na verdade, a gente só precisa testar até a raiz de n. Nesse caso, eu vou demonstrar isso, né? A gente já comentou nas outras aulas que em produção competitiva a gente evita trazer demonstrações por questão de tempo, por questão, né, de foco mesmo, que a gente está. Qual é o nosso principal objetivo com essas aulas. Mas em teoria dos números, acho que fica difícil de fugir de demonstrações sem ficar muito confuso, ok? Então eu vou trazer algumas, ainda que, né, aliviando certos formalismos, né, fazendo de forma mais direta. Então talvez se um matemático visse isso, me xingasse por algumas coisas que eu faço, mas pelo menos eu tento trazer a intuição, né, dos principais teoremas que a gente vai ver. Bom, então por que que a gente pode testar só até a raiz de n, né? Porque não adianta continuar o teste depois disso. Vamos supor que, que isso não bastasse, né? A gente não pode testar só até a raiz de n, isso não nos garante que o número é primo. Isso quer dizer que existe, então a gente está supondo que existe um número tal que o menor fator primo p de n é maior do que raiz de n. Então veja, né, ou divisor, a gente poderia pensar divisor da mesma forma. Algum divisor que passa a raiz de n. Bom, se p divide n, né, então supondo que p é esse primeiro divisor que a gente encontrou depois da raiz de n, então n sobre p também divide, certo? Propriedade aí da divisão de números inteiros. Então, se p divide n, n sobre p também divide n. E como a gente está supondo que p é o primeiro número depois que divide n e que é maior que a raiz do que n, a gente está supondo isso aqui, então n sobre p também deve ser maior que a raiz de n. Se não fosse, a gente teria encontrado antes, ok? Mas se o p é maior do que a raiz de n e n sobre p também é maior que a raiz de n, quando a gente fizer o produto de p sobre n por n sobre p, isso também teria que dar maior do que n, certo? Né? Se eu estou fazendo o produto aí das duas inequações, então eu teria essa situação. Só que p vezes n sobre p é n, certo? É exatamente n. E n não é maior do que n, então a gente chegou em um absurdo. Então, por isso, a gente pode, por redução absurda, a gente demonstrou que isso a gente só precisa testar até a raiz de n. E aí eu tenho um algoritmo, né, mais eficiente, onde aqui eu calculo a raiz do n e aí eu testo só até ela, mas a base ainda é a do algoritmo ingênuo. Ou se não quiser calcular a raiz, o que às vezes pode ser interessante, eu posso trocar aqui a condição do laço só, né, i vezes i tem que ser menor ou igual a n. Continuar a trabalhar com a questão dos números primos, né? Um algoritmo interessante, um método interessante que a gente tem é o do crivo de Eratóstenes. O crivo ele é um método de encontrar os números primos até um certo valor. Então, em alguns exercícios, a gente vai precisar utilizar vários números primos, normalmente num certo intervalo, certo? E a gente quer uma forma eficiente de fazer isso. Com o teste de primalidade, a gente consegue facilmente um algoritmo n raiz de n, certo? A gente pega todo esse intervalo e vai testando número a número se ele é primo ou não. É uma forma. O crivo é uma forma um pouco mais eficiente, ok? Então, ele é útil em caso em que vamos fazer vários testes de primalidade e também na fatoração de números, que a gente já vai ver. A ideia geral é o seguinte: dado que o número p é primo, a gente marca todos os múltiplos de p como não sendo números primos, ou sendo números compostos, certo? Então, acho que é uma propriedade trivial até, certo? Se um certo número ele é múltiplo de um p, um número qualquer, no caso um primo, então quer dizer que ele tem um divisor p, então ele não é primo. Então, como que vai funcionar esse algoritmo? A gente vai criar uma lista do número 2 até o número max, né, de posições, e a princípio a gente marca todos como sendo primos, ou possíveis primos a princípio. E aí a gente começa a testar cada número de 2 até a raiz desse limitante superior que a gente definiu, né, que é até o número que a gente quer calcular os primos. E o porquê a gente pode usar a raiz aqui deriva diretamente do que a gente acabou de ver no teste de primalidade. E aí, se o i tiver marcado como primo, nesse momento, então ele de fato é primo, se a gente não desmarcou ele antes, e aí a gente marca todos os múltiplos de i como sendo compostos, né? Ou seja, não primos. E a gente marca todos a partir de i quadrado, né? De i vezes i.
A gente não marca, então, o 2 vezes i, o 3 vezes i, a gente não começa desde, a gente começa só a partir do i quadrado. E por que que a gente pode fazer isso, né? Marcar só a partir do i quadrado. Então, rapidinho também mais uma demonstração. Bom, então antes do i quadrado, a gente tem i vezes 2, i vezes 3, i vezes 4, até o i vezes i menos 1, beleza? Ou ainda i vezes j, tal que o j está aí entre 2 e 1, certo? Aqui, né, menor, igual. Então, a gente pode definir o nosso número x, né, como sendo esse intervalo, né, x igual a ij, e nesse caso, x é múltiplo de i e também é múltiplo de j, certo? Por definição, se x é o produto de i e j, então ele é múltiplo de i e também é múltiplo de j. E j é menor do que i, certo? Isso a gente sabe, né? Aqui é menor mesmo, aqui não é menor ou igual. E todo j, ou ele é primo, ou é múltiplo de um número primo menor do que i, ou seja, um primo já descoberto pelo algoritmo. J, com certeza, é um número por qual a gente já passou, certo? Se ele é menor do que i, a gente já passou e já marcou ele como primo ou não, né? Mas ele já foi analisado. E se j é primo, todos os seus múltiplos foram marcados como não primo, inclusive ij. Então, nesse caso, esses valores aqui já estariam marcados, né, para quando j for primo, né? Sendo j aqui o valor que está multiplicando. Agora, se j não é primo, então ele é múltiplo de algum outro primo menor do que i, então ele também já foi marcado como um composto, porque ele é múltiplo desse p. E assim como todos os seus múltiplos, né? Afinal, os múltiplos de j também são múltiplos de p, então também foram marcados. Logo, todos os números i vezes j, tal que o j é maior ou igual a 2 e menor do que i, já foram marcados. Então, quando a gente chega no i e vê que ele não foi marcado, né, que ele está marcado, aliás, que ele é primo, a gente vai marcar os seus múltiplos, mas a gente pode começar só a partir do i quadrado, porque todos os outros antes do i quadrado também já foram marcados, né, se foi necessário. E aqui como ficaria a implementação desse algoritmo, certo? Então, só transformando aquele pseudocódigo em código. Então, a gente tem aqui uma lista que eu chamo de E', né? Um vetor booleano, que é os números marcados, ok? E aqui eu também estou construindo um vetor onde eu vou só jogar os primos, né? Depois é a forma mais fácil de consultar se eu quiser cada número primo. E aqui eu tenho a minha função crivo, começo zerando, setando tudo como true no meu vetor de booleanos, certo? Então, começa tudo como true. A princípio, todo número é um possível primo. E aí, indo do 2 até a raiz de n, eu vejo se é um número, quando eu estou passando por ele, está marcado como primo, então, de fato, ele é primo. Enfileiro ele, né? Enfileiro não, né? Jogo no meu vetor. E para todos os seus múltiplos, a partir do p quadrado, né, e vou incrementando de p em p, eu marco como falso, porque se são múltiplos de p, então ele tem o divisor p, logo não pode ser primo. E aqui eu falo que essa lista está incompleta, porque eu estou indo só até a raiz de n, certo? Porque para marcar basta ir até a raiz de n, mas agora se eu quero olhar para o resto da lista e ver quais estão marcados como primos ainda, aí eu preciso continuar essa busca, certo? Aí eu posso só alterar esse laço, ou depois desse laço continuar percorrendo o vetor, só vendo o que está marcado ainda. Vendo um exemplo, não sei se o meu desenho ficou muito bom, fiquei com preguiça de refazer depois que eu vi que talvez não esteja tão fácil de visualizar, mas imagino que eu tenho um vetor, né, aqui está na forma de matriz, mas imagino que isso é um vetor de todos os números, é de 2 até 120. E eu quero ver de 2 até 120 quais são os números primos aqui. Então, eu começo a minha análise pelo 2, e a princípio todos estão marcados como sendo possíveis primos. O 2 ainda está marcado, então ele é primo, e aí eu vou marcar todos os múltiplos dele a partir do 2 ao quadrado, que é o 4, que é o primeiro múltiplo dele mesmo, como sendo não primos, né? Então, risquei aqui todos os números que são múltiplos de 2, a partir do 2 ao quadrado. Vou para o próximo número, que é o 3. Ele está marcado ainda, certo? Então, ele é um primo de fato, e eu marco todos os múltiplos dele como sendo não primo a partir do 3 ao quadrado, certo? É a partir do 9, no caso. Então, o 6, ele já foi marcado, ele é múltiplo de 3, mas ele já foi marcado no passo anterior, então não preciso marcar de novo. Agora, a partir daqui, eu vou marcando tudo, certo? Vou para o 4. O 4 já não é primo, né? Já foi desmarcado, então eu vou para o próximo. O 5 ainda está marcado, então ele é primo.
Então, marco todos os múltiplos de 5 a partir do 5 ao quadrado. O 6 já foi desmarcado, então pulo para o próximo. O sétimo ainda está marcado, então ele é primo a partir do 49, certo? Do 7 ao quadrado, marco todos os múltiplos de 7. O 8 já foi desmarcado, o 9 já foi desmarcado, o 10 já foi desmarcado, o 11 ainda está marcado, porém o 11 já é maior do que a raiz do que 120, certo? 11 vezes 11 é 121. Então, o 11 é maior do que a raiz de 120. Então, na verdade, eu já terminei o crivo aqui. Agora, se eu olhar para os números que não foram desmarcados, que ainda estão marcados, todos eles são primos, né? Então, é só olhar para o resto da lista que eu encontro o restante dos números primos. Bom, o método crivo, ele é muito interessante para a gente descobrir diversos números primos, certo? E vai ser bastante útil em certos casos. E também com algumas pequenas alterações nele, a gente consegue adaptar ele para outros usos, certo? Normalmente próximo da ideia de encontrar primos, mas com algumas variações. A gente vai ver uma daqui a pouquinho. E esse algoritmo ele possui complexidade n log de log n. E não é muito fácil demonstrar que ele tem essa complexidade, então eu deixei um artigo do CP Algorithms, caso vocês queiram dar uma olhada, que eles também apresentam mais a intuição da ideia, indicam outros materiais mais elaborados. E com algumas otimizações a gente ainda consegue obter um algoritmo de complexidade linear, né? Então veja, a gente tinha um algoritmo ingênuo entre aspas, porque a gente estava usando o teste de primalidade de complexidade raiz de n, certo? O de raiz de n. Ah, então, para obter vários primos, a gente poderia ter um algoritmo n raiz de n, que não era tão ruim até para alguns casos, mas a gente consegue com o crivo de Aristóteles ou n log de log n, isso aqui vai dar uma constante muito pequena na maioria dos casos, ou ainda em complexidade linear com algumas otimizações. Se vocês consultarem esses artigos, vocês vão ver que eles comentam sobre vantagem e desvantagem de cada uma dessas abordagens. Mas ele começa a entrar em questões como acesso à memória, né, acesso ao cache, né, se está o daquele dado na memória cache ou não, que são coisas que são importantes sim, né, em programação, inclusive em programação competitiva, mas eu diria que no nível que a gente está agora, a gente não precisa se preocupar com isso ainda, certo? Acho que a gente tem que estar mais preocupado em dominar esses conteúdos que a gente está vendo, né, os exercícios mais básicos, intermediários, para depois entrar nesse preciosismo de otimizar acesso à memória e coisa do tipo, certo? Acho que nesse momento a gente não tem que se preocupar tanto com isso. Então, as duas implementações devem resolver nosso problema na maioria dos casos. Outro método, né, na matemática que a gente usa bastante é o de fatorar o número. Então, dado o número, descobrir os fatores primos dele, e isso também pode aparecer muito em exercícios de programação competitiva. Então, o primeiro método, que já é bastante interessante, na verdade, para fatorar um número, tem complexidade raiz de n, né? Ele é muito baseado também no que a gente acabou de ver para os números, para o teste de primalidade de um número. Então, veja, aqui no caso, eu tenho o meu vetor de fatores, que é o que eu vou armazenar os fatores primos de um certo número n. E aí, para cada número de 1 até a raiz de n, eu vou ver se esse número i, né, se ele divide o meu n, e se ele divide, esse é um fator do meu número, né, que divide ele, então eu enfileiro isso no meu vetor de fatores e divido de fato o meu número. E vou fazendo isso até a raiz de n. No final, eu vou ter encontrado todos os fatores primos daquele número. Se o n sair de lá sendo maior do que 1, então ainda falta dividir ele por ele mesmo, certo? Então não vou demonstrar isso aqui a fundo, mas a gente, baseado na nossa demonstração também do teste de primalidade, a gente conseguiria estender o resultado para isso, né? Então, mas a ideia é basicamente o que a gente faz na mão, né? A gente vai dividindo o nosso número até que ele se torne 1. E aqui eu estou simplesmente acelerando esse fato, porque eu sei que eu posso ir só até a raiz de n, e que se faltou dividir por algum número ainda, é porque esse é um fator primo e eu já posso adicionar ele aqui também. Tudo bem? Isso aqui para quando eu recebo um número, já vai resolver bem meu problema, certo? É uma implementação que a gente vai usar bastante. Mas eu ainda consigo um algoritmo mais interessante me baseando no crivo de Aristóteles. Mais interessante quando a gente vai
fatorar vários números, certo? Se a gente vai fatorar um número só, acho que a implementação anterior é mais interessante. Agora, se a gente vai fatorar vários números no nosso problema, aí talvez já seja interessante fazer essa fatoração pelo crivo de Eratóstenes, porque o crivo vai ter complexidade linear, ou n log log n, como a gente viu, e depois a fatoração em si vai ter complexidade log n, que é melhor do que raiz de n, ok? Então esse é um outro método interessante. E como que ele funciona? Bom, primeiro a gente vai alterar um pouco o crivo, né, o algoritmo do crivo, não só para descobrir quais números são primos, mas qual que é o menor fator primo de cada número. Então, antes, na hora de marcar, a gente só tinha um vetor booleano, que marca, né? Se ele é true, então o número é primo, se é falso, então é não primo. Agora, ao invés de ter um vetor booleano, a gente vai ter um vetor de inteiros que armazena o menor fator primo de cada número. Se ele for primo, é ele mesmo. Se ele for composto, aí sim, né, o menor fator primo que veio antes. E vai mudar muito pouco o algoritmo nesse passo, né? O que a gente vai fazer é o seguinte. Então, aqui estou percorrendo toda a minha lista, né, de valores, de 2 até o meu limitante superior aqui, arbitrário. E eu tenho a minha lista aqui, ao invés de um booleano agora, eu tenho esse vetor inteiro SPF, né, que seria o menor fator primo. E aí, para cada número, se ele está marcado como zero, o zero estou considerando que ele está marcado ainda, então ele ainda é um possível primo. Se eu estou nele agora, então, de fato, ele é primo. E aí eu falo que ele é o menor fator primo dele mesmo, né? 7, o menor fator primo de 7, sei lá, qualquer outro exemplo a gente poderia pensar. E aí, para todos os múltiplos de i, né, começando a partir do i quadrado, igual a gente fazia no crivo, se aquele número não foi marcado ainda, desmarcado, na verdade, né? Se ele já não foi, se a gente não descobriu ainda que ele é composto, a gente marca que o menor fator primo de j é i. Se ele já foi marcado, é porque ele já foi marcado com o número anterior, certo? Então a gente já tem um fator primo menor armazenado ali, a gente não vai mexer com isso. Agora, se ele ainda não foi marcado, aí a gente adiciona, né? Diz que o menor fator primo de j é i, que é o número primo que eu acabei de descobrir. No final, vou ter computado o menor fator primo para cada número de 2 até o max n. Veja aqui, eu não estou indo até a raiz de max n, certo? Eu estou processando toda a minha lista mesmo. E a partir disso, né, tendo esse vetor SPF pré-calculado, a gente pode realizar a fatoração de um número qualquer seguindo o seguinte algoritmo, que na verdade é mais ou menos o que a gente faz na mão quando a gente está fatorando um número, certo? A gente tem aqui a minha lista de fatores, enquanto o n for maior do que 1, né, eu não cheguei no 1 ainda dividindo o meu número, fazendo divisões sucessivas, eu vou inserir na minha lista de fatores o menor fator primo de n, certo? Né? O primeiro fator primo que divide o meu número n. E aí eu altero o meu n dividindo ele por esse fator primo. E vou fazendo isso até chegar em 1, certo? Até terminar as minhas divisões sucessivas. Então o algoritmo fica, né? Essa ideia também bem simples. Tem o meu vetor com os fatores, enquanto o n for maior do que 1, eu ah, jogo no vetor o meu menor fator primo de n e divido o n, certo? Então, a minha vantagem aqui é que esse vetor de SPF já está calculado, certo? Ele já foi pré-processado. Então, a fatoração fica em complexidade log n, baseado que a gente sabe quantos fatores, no máximo, um número pode ter. O Wilson também indicou um material no Discord, certo? No livro do professor Hércules e professor Mauri. O professor Hércules foi meu orientador de iniciação científica, também aprendi muito de matemática discreta com ele, embora nossa atuação fosse mais em lógica. Bom, então continuando. Aqui um comentário mais uma observação, certo? Meio off-topic, mas uma coisa interessante que a gente pode fazer em produção competitiva é usar as lookup tables, né? Qual que é a ideia de uma lookup table? É a gente gerar um vetor ou matriz de consulta manualmente ou por outro programa e inseri-la diretamente no nosso código, pronta. Dessa forma, a gente economiza o tempo de gerar, de processar, né, aquela matriz ou aquele vetor. Então, por exemplo, se a gente precisa de todos os primos até n, né, a gente viu que a gente pode usar o crivo de Eratóstenes para processar isso, beleza, legal. Mas dependendo do tamanho de n, se não for tão grande, a gente pode simplesmente colocar ali uma linha de código, né, nosso array de primos, e colocar todos os primos até aquele n. A gente pode fazer isso manualmente,
ou isso pode ser gerado por outro código, né? Aí ele gera a linha, que a gente só copia e cola no nosso código, né? Então, como eu falo, isso pode ser gerado em um programa auxiliar. Isso parece uma gambiarra, certo? Né? Quase que uma trapaça, e praticamente é, mas ela também é bem limitada, certo? É apenas, apenas em alguns casos que eu posso fazer isso. Normalmente, quando o n não é tão grande, até porque senão o nosso código ficaria muito grande e juízes têm limite de tamanho de código que eles aceitam, certo? Se vocês olharem, por exemplo, na maratona, tem lá o tamanho máximo que um código pode ter, o uso de memória, tem tudo isso também. Então, não é sempre que a gente pode usar isso, mas em alguns casos pode ser interessante. Se a gente tem ah, que calcular um valor de uma certa função, por exemplo, né? E essa função tem um parâmetro só, tem dois já começa a ficar mais difícil, mas também é possível em alguns casos. E o intervalo da posição dessa função, né, do parâmetro dessa função não é muito grande, a gente pode computar isso à parte, certo? Se de repente a função não tem muitos valores possíveis, mas calcular a complexidade dela é alta, ou seja, calcular ela é muito custoso, a gente pode fazer isso à parte, copia as respostas, depois no nosso programa de fato, que a gente vai submeter, ele só vai consultar esse array ou essa matriz já pronta. Em análise combinatória, isso aparece até mais do que teoria dos números, certo? Mas em teoria dos números também pode ter alguns casos que isso é interessante, tudo bem? Então é quase que uma trapaça, mas ela é muito limitada, então é um caso ou outro que a gente pode fazer isso. No livro do Schiena, né, quando ele comenta sobre esse tipo de estratégia, né, ele fala, né, o juiz ele não consegue, ele não pode olhar dentro do seu coração ou do seu programa para enxergar, né, para ver as suas intenções. Ele simplesmente checa os resultados. Então, de repente a ideia de quem bolou o exercício era outra, é você resolver aquele problema de forma eficiente, mas a gente vai fazer o que for necessário para resolver, certo? Se isso acabou desviando da ideia de quem bolou o exercício, isso não faz diferença, certo? Então, se a gente conseguir produzir a resposta certa, tá ótimo. Isso em programação competitiva, certo? Máximo divisor comum. Esse é outro problema também que é muito recorrente e vai ser muito importante para outros itens em teoria dos números, que é a gente encontrar o maior divisor comum entre um par de números, certo? Entre dois números. E para isso a gente tem o algoritmo de Euclides. Normalmente vocês também trabalham com o algoritmo de Euclides em algoritmos 1 e 2. Às vezes quando aprende recursividade, né, é um dos primeiros exemplos que a gente vê. Pelo menos com a Andrea, no primeiro ano eu lembro que eu vi. Né, então imagino que vocês também tenham visto. Então a gente vai ver a partir do algoritmo de Euclides como resolver isso. E uma observação é que quando dois números, o maior divisor comum entre eles é 1, então dizemos que x e y são coprimos ou primos entre si. Eu deixei essa observação porque isso aparece às vezes no enunciado de algum exercício, né? A gente fala, ele te dá dois números e fala que esses números são coprimos. Então é algo que pode aparecer. Então aqui eu coloquei um desenho qualquer na internet só para a gente relembrar rapidamente o algoritmo de Euclides, mas ele é baseado em divisões sucessivas também, certo? Então o MDC entre A e B, a gente diz que ele é igual ao MDC entre B e R1, em que R1 é o resto da divisão de A por B, certo? Então o MDC entre A e B é igual ao MDC entre B e o resto da divisão de A por B. E isso tende a um caso base em que um desses parâmetros, né, o resto da divisão, vai ser zero. E o máximo divisor comum entre um número e zero é o próprio número, certo? O zero não divide ninguém, mas ele é divisível por todo mundo. Então, o maior divisor comum entre um número qualquer e zero é esse número qualquer. Então, a gente tem, no nosso caso base, o passo da recursão ou da indução, dependendo de como a gente pensar. Então, a gente tem um algoritmo recursivo bastante interessante para resolver o método, resolver o problema do máximo divisor comum. E esse é o algoritmo de Euclides, certo? Então, a implementação dele, recursiva, acho que é mais fácil nesse caso, né? Então, a gente recebe dois parâmetros. Vocês vão ver que o A e B está invertido aqui. Em alguns casos, né, muda o que ele chama de A ou B, mas para isso não importa muito para a gente. Aqui eu estou considerando que quando o A for zero, então eu vou retornar o valor B, né? É o caso base. E o passo da recursão, eu vou fazer a divisão de B por A, vou enviar como parâmetro o resto, a divisão de B por A, e o próprio A. Tudo bem? E se eu não me engano, no C++, eu acho que ele já tem uma função built-in.
em que ele já calcula o GCD, certo? Então, né, também podemos usar isso. Mas se precisar implementar, essa é a implementação do algoritmo de Euclides em complexidade log de A mais B, ok? Um outro problema também recorrente em teoria dos números é, assim como a gente pode querer encontrar o máximo divisor comum, a gente pode querer encontrar o mínimo múltiplo comum entre dois números, certo? E aqui já aproveitando certos resultados da teoria dos números, né, certos teoremas, a gente vai utilizar o MDC, né, o máximo divisor comum, para encontrar o MMC, baseado nesse teorema que diz que o produto do mínimo múltiplo comum e do máximo divisor comum entre dois números é igual ao produto desses dois números, né? Então, o MMC entre x e y vezes o MDC entre x e y é igual a x vezes y, ok? Então, a gente consegue, né, passar o MDC para lá dividindo. Então, o MMC é igual a x vezes y dividido por esse máximo divisor comum. E a gente já tem o método, né, o algoritmo de Euclides, para calcular o MDC. Então, a gente acaba tendo um método também para calcular o MMC diretamente. E aqui eu tenho a implementação disso. Só uma observação aqui em termos de implementação é que vejam que eu estou fazendo primeiro a divisão, certo? E não a multiplicação. Por que eu estou fazendo isso? É porque em alguns casos, e em provisão competitiva a gente está sempre pensando no pior caso, certo? Porque muitas vezes isso vai aparecer. Essa multiplicação A vezes B pode estourar o limite da nossa variável, certo? Pode causar um overflow. Então, é interessante a gente fazer primeiro a divisão nesse caso. E, normalmente, né, em outros casos, a gente deixa a divisão para o final, para não ter problemas de arredondamento, né, de divisão entre números inteiros, gerar um número real, coisa do tipo. Mas, nesse caso, veja que essa divisão sempre vai ser inteira, né, porque o nosso divisor, né, o nosso denominador, é justamente o máximo divisor comum entre A e B, ou seja, a gente tem garantido que esse número ele divide A e divide B. Então, B dividido por esse máximo divisor comum vai ser um número inteiro, então, sem nenhum problema, certo? Sempre vai ser um número inteiro. Então, a gente não tem problema com essa implementação e não temos tanto risco de overflow. Maravilha. Então, agora vamos entrar num tópico um pouquinho mais avançado, mas que deriva do que a gente viu até agora também, que são as equações diofantinas, né? Como resolver equações diofantinas. Então, primeiro, a gente pode definir uma equação diofantina linear como sendo uma equação da seguinte forma, né? É uma equação linear, como a gente já está acostumado, mas o que torna ela diferente, né, o porquê a gente chama ela de equação diofantina, é porque tanto os coeficientes quanto as variáveis são números inteiros, certo? Então, a gente tem coeficientes inteiros e tem variáveis inteiras, certo? A gente não está trabalhando com números reais ou racionais aqui, só números inteiros. Aí o C também é uma constante inteira. E diversos problemas podem ser modelados usando equações diofantinas. E em especial aqui a gente vai se preocupar com as equações diofantinas de duas variáveis, né? Não lembro de ver outro tipo em programação competitiva, né? Talvez tenha, mas pelo menos eu não me lembro. Mas imagino que o nosso foco seja com duas variáveis. Antes de ver como solucionar de fato uma equação diofantina, eu vou trazer um exemplo de exercício que é o Fantastic Beasts, da final da maratona de 2018, que ele é um exercício que utiliza a equação diofantina, né? Simplesmente para mostrar como isso pode aparecer um exercício, às vezes, e nem sempre é óbvio, certo? Vai sim ter exercícios que é bem óbvio que a gente vai ter que usar a equação diofantina, ele quase que descreve isso no problema, certo? Né? Só falta colocar uma plaquinha dizendo que a gente vai ter que usar a equação diofantina. Então vai ter casos assim, sim. Porém, vai ter outros que a gente vai ter que modelar o problema com mais cuidado para perceber que usa equação diofantina. O exercício F da maratona, né, no final da maratona de 2018, ele é um desses casos. Ele é um exercício mais difícil mesmo, tanto que eu acho que só 3 equipes passaram ele nessa final. Mas eu quero focar na parte da modelagem que trata de equação diofantina, certo? A modelagem dele é um pouco mais longa, tem alguns detalhes de implementação que são mais chatinhos. Quem tiver curiosidade, quiser tentar fazer esse exercício, eu deixei o link dele indicado e também vou colocar no YouTube, no GitHub, o link para a aula da professora Juliana, que ela
deu na Summer School de 2019, que eu participei, onde ela modela esse problema com mais cuidado também, e é bem interessante, né? Então, se vocês quiserem mais a fundo nesse problema, vocês podem assistir lá. E o que o problema pede, né? Resumindo o problema. Ele nos dá um grafo direcionado em que os vértices representam zoológicos, e cada zoológico aponta para apenas um outro zoológico. Ou seja, né, o grau de saída de cada vértice é sempre 1. A gente só tem uma aresta de saída ligando a um outro zoológico. E a gente tem animais espalhados por esses zoológicos. E a cada unidade de tempo, todos os animais avançam para o próximo zoológico. Então, ele segue a aresta indicada pelo grafo. E o nosso objetivo é determinar onde e quando todos os animais se encontrarão no mesmo zoológico ao mesmo tempo. Se isso ocorrer, certo? E, se ocorrer em diversos momentos locais, determinar o primeiro encontro deles. Aqui eu acho que dá para perceber como não é óbvio que é um problema de equação de Diofantina, certo? Porque a gente tem um problema de grafo, na verdade. É um problema de grafo direcionado, onde a gente quer determinar em que momento todos os animais vão se encontrar em um mesmo vértice. E onde entra a equação de Diofantina aqui? Então, aqui, né, já pulando um pouco a modelagem, já avançando um pouco ela, a gente vai perceber que todos os animais vão ficar presos em ciclos, né? Algo parecido com isso. Imagine que ele começa um certo vértice, depois de uma unidade de tempo ele anda para outra, depois para outra, e assim por diante, até que em um certo momento ele vai voltar em algum vértice opa, desse caminho que ele já vinha fazendo, e ele vai ficar preso nesse ciclo, certo? Ele vai ficar sempre caminhando entre esses mesmos vértices. E com isso eu consigo modelar uma função para determinar em quais momentos ele passa por lá, né? Determinar uma equação que determina os momentos em que o animal passa por aquele vértice. Então, né, por exemplo, aqui, no tempo 0, imagina que ele estava nesse vértice, no tempo 1 ele vem para esse, no tempo 2, tempo 3, tempo 4, depois no tempo 5 ele volta para esse, e assim por diante, certo? O que eu percebo, por exemplo, se eu olhar para esse vértice aqui, né, então vou focar nele aqui, eu percebo que ele passa, né, o momento em que ele passa nesse vértice é, primeiro, no tempo 1, é o tempo inicial da minha sequência, né, vai ser uma PA, sempre vai ser uma PA aqui, e a razão da minha sequência é o tamanho do ciclo, né? Então, depois de 1, 2, 3, 4 passos, né, de 4 segundos, 4 minutos, não sei qual a unidade de tempo aqui, eu volto para aquele vértice. Então, aqui eu tenho uma equação que eu consigo determinar todos os momentos em que eu passo por aquele vértice, que aquele animal passa por aquele vértice, né? Então, variando aqui o 1 de 0 até um n qualquer, né, sendo i inteiro, eu consigo descobrir todos esses tempos. Então, o tempo 1, o tempo 5, o tempo 9 e assim por diante. Tudo bem? Então, eu consigo uma equação para isso. Ok, então eu consigo fazer isso para cada animal, para cada vértice, ok? E se a gente quer saber quando que os animais A1 e A2 se encontram no zoológico Z, temos. Então, veja, o que eu quero determinar ao todo? Quero determinar qual momento todos os animais vão se encontrar em um certo zoológico. Como eu disse, aqui eu estou simplificando a modelagem do problema, não estou me atendo a certos detalhes, mas, resumindo, o que a gente vai fazer é começar a trabalhar par a par. Então, eu pego dois animais e vejo quando que eles se encontram em um certo zoológico específico, se se encontram. E aí depois eu vou estendendo isso para os outros animais, certo? Mas a análise parte desse encontro par a par em um certo zoológico. Então, veja. Então, para um certo animal, imagina que eu estou com um parâmetro zoológico Z, então eu estou um vértice específico do meu grafo e estou olhando para os animais que podem passar por ali. Para um certo animal 1, eu posso ter essa função aqui de tempo, certo? Né? T1 é igual ao T10 mais K1i, né? Que eu modelei baseado no caminho que ele faz no grafo. E eu tenho aqui outra função para o meu animal 2. Como eu quero saber o momento de encontro desses animais, eu vou igualar o tempo, certo? Eu quero um momento em que T1 é igual a T2, ou seja, né, os dois se encontram naquele mesmo zoológico no mesmo tempo. Então, eu vou ter essa situação. Passando tudo que tem variável para a esquerda, né? Então, eu fico aqui com o K1i e passo o K2j para cá, né? Subtraindo. E o que é constante eu passo para a direita, né? Então, T10 passa para lá. Eu vou ter essa equação aqui. E essa equação é uma equação diofantina, em que, né, eu tenho duas variáveis inteiras, que é o i e o j, ok?
E eu tenho aqui o coeficiente K1, que seria o meu A, se fosse pensar numa equação de Diofantina, né, da seguinte forma. O meu B é o menos K2 e o meu C é o T20 menos T10, certo? Aqui com as variáveis I e J. Então, eu tenho uma equação Diofantina. E se eu resolver ela, eu vou conseguir calcular o momento de encontro desses animais. Então, eu não preciso ficar percorrendo o meu grafo todo, né? Uma solução bruta seria eu simular aquele problema, certo? Eu fico andando com todos os animais, vou incrementando o tempo e avanço uma posição com cada animal até que todos se encontrem. Mas isso vai estourar o tempo, até porque eu nem sei se todos vão se encontrar no mesmo zoológico, né? É possível que não tenha solução. Então, aqui eu tenho uma solução matemática para isso. Eu consigo determinar uma equação que, quando eu resolver, eu vou determinar qual que é o ponto de encontro e eu também vou conseguir saber de antemão se ela tem ou não solução, né? Com a equação de Diophantine, a gente consegue ter esse tipo de situação e calcular isso. E isso nos ajuda muito. Então, desse exercício fantástico, né, dos animais fantásticos, era isso que eu queria mostrar. Ele vai além disso, é claro, a modelagem dele é um pouco mais chatinha, mas o que eu queria que vocês vissem é isso para entender que isso pode sim aparecer em muitos exercícios e muitas vezes não é de forma óbvia, certo? É na modelagem que a gente tem que considerar tudo isso de teoria dos números como um ferramental nosso que a gente pode aplicar e que às vezes vai nos dar soluções bastante interessantes, muitas vezes diretas ou pelo menos um passo da solução acaba sendo mais direto, certo? Ok, para mostrar agora trabalhando de fato com as equações diofantinas, querendo chegar num resultado, eu acho que eu vou escrever usando a mesa aqui. Às vezes eu acho que fica mais fácil a gente entender do que já ver tudo pronto. Mas nos slides, tudo que eu vou mostrar aqui já está pronto. Eu vou usar de colinha também para fazer as demonstrações. Bom, então a primeira coisa que a gente precisa, que é interessante, na verdade, para a gente determinar a nossa solução de uma equação diofantina, é esse teorema que diz que uma equação diofantina, ela admite solução se e somente se o máximo divisor comum entre A e B divide o C, né? Então, o C é divisível pelo MDC entre A e B. Veja, por que esse teorema ele é interessante, né? A gente vai demonstrar ele. Porque, de cara, eu já consigo saber se uma equação diofantina tem solução ou não, ok? É fácil testar isso, né? Calcular o GCD entre A e B eu sei fazer. E determinar se o C é divisível por ele também é trivial, né? Só fazer o resto ali. Se for zero, é divisível, senão não é. E com isso eu já sei se a solução tem, essa equação tem solução ou não. Então, no caso, por exemplo, do Animais Fantásticos, enquanto se eu estiver simulando, eu nunca sei se futuramente eles ainda podem se encontrar ou não, com a equação diofantina, com um simples cálculo, eu já sei que tem ou que não tem, ok? Então, já tenho isso garantido. E como que eu faço a prova disso, né? Então, primeiro vamos fazer no sentido da ida. Então, vamos considerar que eu tenho uma solução para a minha equação, uma solução aqui, sei lá, x0, y0, ok? Então, imagino que isso é uma solução. Como eu estou no sentido da ida, eu vou, por hipótese, eu tenho uma solução. E eu quero provar que, se isso acontece, então o C é divisível pelo GCD entre A e B. Tudo bem? Ok, para simplificar também, eu vou chamar de D o meu GCD, certo? Para não ter que ficar escrevendo GCD toda hora. Então, D é o meu GCD entre A e B, ok? E nesse caso, a gente sabe que o D ele divide o A e o D divide o B, certo? Se o D é o máximo divisor comum entre os dois números, então ele divide ambos, com certeza, certo? Logo, a gente pode reescrever o nosso A e o nosso B como sendo um produto desse divisor, certo? Desse máximo divisor comum. Então, a gente pode escrever o Azinho como sendo Azão D, sendo que o Azão, né, é o número que falta aqui para o produto, né? É o A dividido pelo D, mas isso não importa muito para a gente. Mas eu consigo escrever um produto de números inteiros usando o D, que é igual ao nosso A. E para o Bzinho, né, ele é igual a um Bzão D, ok? Como eu tenho um divisor de Azinho e Bzinho, eu consigo reescrever eles como sendo um produto desse máximo divisor comum, ok? E eu posso substituir isso na minha equação de Diofantina original. Então, eu tinha aqui C, né, vou inverter aqui, é igual a x0, já vou usar a solução que a gente está supondo que existe. Existe uma solução x0, y0, mais by0.
e vou substituir isso, o Azinho e o Bzinho, pelo que eu fiz aqui. Então, o meu C é igual a AD x0, certo? Mais BD y0, ok? Só substituir. E eu posso deixar o D em evidência, certo? Eu tenho o D aqui nas duas parcelas, então eu posso deixar ele em evidência. Então, eu tenho D vezes A x0 mais B y0, ok? Lembrando, eu estou trabalhando com equação de Diofantina, então as minhas variáveis são inteiras, meus coeficientes são inteiros. Então, ax0 mais by0 com certeza é um número inteiro, certo? Eu vou chamar essa expressão de Q. Sendo assim, C é igual a D vezes Q. Sendo D um número inteiro e Q um número inteiro, com isso eu tenho garantido, né, por essa expressão, por essa equação, que o D divide o C, certo? Né? O C ele é divisível pelo D, já que ele pode ser escrito como um produto de D por algum outro número. Então, aqui eu provei no sentido da ida, né? Se eu tenho solução, então o meu C ele é divisível pelo máximo divisor comum de A e B, né? Lembrando que o D é justamente esse máximo divisor comum. Então, esse é o sentido da ida. Ok, no sentido da volta, aqui a gente vai acostumbrar um pouco, porque vou usar um resultado de um outro teorema, mas porque senão ficaria muito extensa essa prova, certo? Bom, então, novamente, para simplificar, eu vou chamar de D o meu GCD entre A e B, certo? Beleza. E a gente tem um teorema chamado Teorema de Bizu, acho que é assim que se pronuncia, pelo Teorema de Bizu, que ele diz que sempre existe solução. Opa, existe, não existe. Que eu posso escrever assim, né? Tal que AX0 mais BY0 é igual ao GCD, melhor, igual ao D. Então, veja, aqui é uma outra equação de Diofantina, por quê? Porque a minha equação de Diofantina original, ela está utilizando o C, certo? Ela tem um coeficiente aqui, independente C. E aqui eu estou usando o próprio máximo divisor comum. Então, quando o meu C, aqui, meu coeficiente, é esse máximo divisor comum, ele diz que sempre diz solução, né? O teorema de Bizu diz que sempre diz solução inteira nesse caso, em que o nosso coeficiente é o próprio máximo divisor comum. Beleza? E com esse resultado, a gente vai tentar estender para o caso de um C qualquer, que seja divisível pelo D, né? Pelo máximo divisor comum. Ok, então, por esse teorema, a gente sabe que a gente tem uma solução para esse caso aqui, certo? Como eu estou no sentido da volta, por hipótese, eu sei que o D divide o meu C, certo? Porque eu estou no sentido da volta, né? Eu estou supondo que o C é divisível pelo GCD, e aí eu quero deduzir que eu tenho solução, que existe solução. Então, por hipótese, eu tenho isso. Sendo assim, a gente pode reescrever o nosso C como sendo um D vezes um T, certo? Um produto entre D, que é esse meu máximo divisor comum, e um T qualquer, né? Um outro valor inteiro, que o produto vai resultar em C. Maravilha? E o meu D, eu também tenho aqui essa outra equação de Diofantina, certo? E que é igual a D, então eu vou substituir ela aqui. Então, eu posso dizer que C é igual a essa equação de Diofantina que tem solução, que é a x0, que é o x0 e o y0, certo? Vezes meu valor t. Vou aplicar a distributiva, né? Vou distribuir o valor t. Então, eu vou ter aqui a x0 t. Vou deixar aqui conveniente nesses parênteses. B, y0 t, certo? Posso escrever dessa forma. E aqui, se vocês olharem bem, eu tenho novamente a minha equação de Diofantina, né? Original, que o C é igual a x, no meu caso o x aqui eu descobri que é x0t, mais by, em que o y é o y0t. Então, veja, de fato, se o meu C é divisível pelo D, que é o máximo divisor comum entre A e B, então eu tenho solução para uma equação de Diofantina, inclusive eu tenho uma forma de obter ela. Se eu conseguir
solução da equação diofantina em que o C, na verdade, é D, né? O coeficiente é o máximo divisor comum, então eu consigo obter da minha equação diofantina genérica com qualquer C múltiplo de D. Mas por enquanto, de fato, eu não estou mostrando como solucionar ainda, certo? Estou simplesmente provando um teorema que vai ser importante para a gente. Beleza, então aqui está simplesmente escrito o que eu acabei de mostrar ali no desenho, ok? Ok, então como determinar uma solução de fato agora? Baseado nesse teorema, a gente viu que se a gente tem uma solução para a equação diofantina que tem como coeficiente o máximo divisor comum entre A e B, a gente consegue obter para a original. Então é isso que a gente vai tentar fazer. A gente vai obter uma solução para essa equação diofantina, e a gente já vai ver como fazer isso. E aí com ela é só a gente determinar aquele t, né, que é o quociente entre C e D, e aí multiplicar a minha solução da equação diofantina alterada aqui, certo? Bem tranquilo. Uma coisa que é importante a gente lembrar, isso vai ser necessário em alguns casos, é que se uma equação diofantina tem uma solução, então ela tem infinitas. E aí, com base nessa equação, nessa solução base que eu encontrei, eu posso encontrar as outras dessa forma aqui, certo? Não vou demonstrar isso, mas eu acho que se vocês pegarem a equação é fácil perceber, mas só para a gente não perder mais tempo aqui, certo? Então, eu consigo infinitas soluções para uma equação diofantina se ela tiver alguma solução, né? Então, se ela tem uma solução, ela tem infinitas. Então, ou ela não tem, ou tem infinitas. Maravilha? Agora vamos ver como de fato encontrar uma solução para esse caso aqui, certo? A gente vai ver que a gente vai se basear muito no algoritmo, no método de Euclides, certo? No algoritmo que a gente utilizar para calcular o GCD, a gente vai estender um pouco ele, muitas vezes a gente chama de GCD estendido, para resolver uma equação diofantina. Então, eu vou mostrar esse método por indução, né? Uma prova por indução, a gente já obtém o nosso algoritmo. Então, primeiro, na prova por indução, a gente tem sempre o caso base e o passo indutivo. Começando pelo caso base, deixa eu voltar para o desenho. Nesse caso, nessa situação, eu vou dizer que quando o A for zero, né? Quando um dos coeficientes da minha equação diofantina for zero. Veja, se o A é zero, então tem esse caso aqui, certo? 0 vezes x mais b vezes y é igual ao GCD entre 0 e b. Bom, então eu tenho que vou cancelar essa parcela da minha equação, by é igual a GCD, melhor. GCD entre 0 e b é o próprio b, certo? A gente já viu isso lá no algoritmo de Euclides. O máximo divisor comum entre 0 e qualquer outro número é esse outro número. Então, eu tenho a equação by é igual a b. Dividindo ambos os lados por b, eu tenho que y é igual a 1, certo? E o meu x ele é independente, né? Eu posso ter qualquer valor para x nesse caso, né? Então, minha solução é x qualquer 1. Por motivos de simplicidade, eu vou eleger uma solução específica, que é o 0, 1. A gente está procurando uma solução específica para o meu problema, certo? Então, 0, 1 é uma solução válida para esse caso base em que o coeficiente a é nulo, é igual a zero, tudo bem? Então, nesse caso, eu já tenho uma solução. Então, o caso base é bem tranquilo. E no passo indutivo, a gente vai considerar que a gente já tem as soluções anteriores, elas já existem, e aí eu vou tentar calcular a solução da minha equação diofantina atual a partir de equações anteriores. Então, a gente agora sim está com esse caso aqui, né, o caso, deixa eu só escrever passo da indução, ou passo indutivo. Então, a gente tem a equação dessa forma aqui. Pelo algoritmo de Euclides, né, como eu disse, a gente vai usar bastante ele, a gente sabe que o GCD entre A e B é igual ao GCD de o resto de B por A, né, o resto da divisão de B por A, e A. Né? Então, eu sei que esses dois valores são iguais, vou chamar isso de D, ok? E por que isso é interessante para a gente? É que com isso daqui eu consigo escrever uma outra equação de Diofantina. Então, veja, eu sei que AX mais BY é igual a esse valor D, certo? É o meu GCD. E baseado no algoritmo de Euclides, eu consigo escrever essa outra equação diofantina, que é o resto da divisão de B sobre A, x1, porque isso aqui é uma outra variável, né? Esse x não é igual a esse x1, né? Tem que tomar cuidado com isso. A, y1, que também é igual a D, certo?
né? Então, baseado no algoritmo de Euclides, eu posso dizer isso, então eu posso escrever uma outra equação de Diofantina que é igual a D, e eu tenho meus coeficientes baseados nos coeficientes da minha equação de Diofantina original, tudo bem? Então, escrevi uma outra equação de Diofantina que resulta em D também, ok? Uma outra coisa que a gente precisa também é um teoremazinho que a gente vê lá no ensino médio, nem lembro se ele tem um nome específico, mas é que a gente usa quando a gente está falando sobre divisão inteira, né? A gente pode dizer que, pensando na divisão inteira, né, de B por A, aliás. B por A. A gente pode dizer que B é igual ao quociente dessa divisão, vezes A, mais o resto, certo? Acho que todo mundo já deve ter visto esse teorema em algum momento aí no ensino médio. Ou, né, reescrevendo aqui, trocando o Q, meu quociente é B sobre A, sendo essa divisão a divisão inteira, vezes A, mais o resto da divisão de B sobre A. Posso escrever isso dessa forma, tudo bem? E eu posso deixar esse B, o resto da divisão B sobre A, isolado aqui na minha equação, né? O meu objetivo no final é substituir esse termo aqui da equação de Diofantina. Então, eu vou isolar aquele termo. Então, isso aqui é igual a B menos a divisão inteira de B sobre A vezes A. Ok? Posso dizer isso. Vou substituir na minha equação de Diofantina que eu acabei de gerar. Então, eu tenho B menos B sobre A vezes A, x1, mais AY1, que é igual a D. Ok? Só substituir na equação de Diofantina. Vou aplicar a distributiva aqui. B, x1, B, A, AX1, mais AY1 igual a D. Vou apagar essa parte aqui que eu não preciso mais, tá? Para usar esse espaço. Beleza? Então, desenvolvi a minha equação e agora eu vou deixar o A e o B em evidência. Então, eu vou reescrever essa equação aqui, ó, colocando o A em evidência. Os termos que tem A é aqui, então eu tenho, na verdade, eu tenho Y1 menos B sobre A, x1, ok? Mais bx1, né, que tem o B, igual a D. Tudo bem? Deixa eu ver se eu não errei nada. Acho que não, é isso mesmo. Tudo bem? Reescrevi a equação de Fantina dessa forma. E por quê? No que isso me ajuda? Veja, agora eu tenho os mesmos parâmetros da equação de Fantina original. Eu tenho A vezes um certo valor x mais B vezes um certo valor y, que é igual a D. Então, essas duas equações de Diofantina são equivalentes, né? O A é igual a A, então esse termo tem que ser igual ao meu x e esse termo tem que ser igual ao meu y. Então, veja, agora, se eu tenho solução para essa equação de Diofantina, eu consigo solução para essa daqui, né? O x é igual a y1 menos b sobre a x1 e o y é igual a x1, sendo x1 e y1 as soluções dessa equação de Diofantina aqui, certo? A solução dessa equação de Diofantina. E como que eu tenho garantia de que eu tenho ela? Porque eu estou fazendo uma prova por indução e eu tenho um caso base. Eu sei que o algoritmo de Euclides ele tende para aquele caso base. Fazendo as divisões sucessivas, uma hora eu vou chegar no caso em que o termo A é zero. E aí, recursivamente, eu vou voltar resolvendo todas as equações diofantinas que eu deixei para o meio do caminho até resolver a minha equação diofantina original. Antes de abrir para dúvidas, vou só mostrar como que fica a implementação disso na prática. Então, veja aqui, né, só o que eu escrevi ali no desenho, mas aqui nos slides, para vocês consultarem depois. Como que é a implementação disso? Eu vou utilizar o algoritmo do GCD, a base dele, só que agora, além de receber o A e o B, né, os meus coeficientes, eu vou receber as minhas variáveis x e y por referência, que é a solução dessa equação diofantina. Da equação diofantina, ax mais by, que é igual ao GCD entre A e B, certo? Se eu estou em um caso base, aqui está falando que o B é zero. Como eu disse, em alguns casos, né, eles invertem as letras. Essa implementação eu copiei do link que eu deixei aqui referenciado.
Então, estava invertido, eu não quis mudar, mas simplesmente o que ele chama de B eu chamo de A, o que ele chama de X eu chamo de Y, mas é a mesma ideia. Então, nesse caso, ele fala que o x é igual a 1 e que o y é igual a 0, e o GCD entre A e 0 é A, então ele já retorna isso. Caso contrário, então eu passo da indução, então o que eu vou fazer? Eu vou chamar o GCD, eu vou criar outras duas variáveis x1 e y1, que é a solução da equação de Diophantino que eu vou gerar agora, que é o próximo passo do método de Euclides, certo? Então, né, para o B e o resto da divisão de A sobre B, né? Como disse, só está invertido no como eu fiz. E aí enviando também essas variáveis x1 e y1. Resolvendo recursivamente essa equação de Diofantina, eu vou ter a solução x1 e y1 e a partir dela eu calculo a minha solução xy, né? Pelo que a gente viu aqui, certo? Né? Então, o x é igual a isso, o y é igual a isso. No caso ali, as letras só estão invertidas. E também retorno o D, que é o máximo divisor comum entre A e B, ok? E aí eu vou resolver recursivamente qualquer equação de Diofantina. Aqui, né, para o caso em que o coeficiente, né, é independente é o máximo divisor comum entre A e B. Para o caso geral, eu vou chamar para o caso, né, em que o GCD é igual ao GCD entre A e B, né, então chamo esse GCD estendido. Se o C não for divisível por esse valor, então eu retorno falso, porque não tem solução. Caso contrário, eu calculo a solução. Nesse caso, veja que ele está mudando o valor absoluto entre A e B. Isso aqui é mais por questão de como algumas linguagens tratam o resto da divisão entre números negativos, certo? Então não vão me atentar muito a por que ele faz isso, né? Depois ele pode inverter o valor da solução, mas nessa parte vamos simplesmente aceitar. E o último tópico é mais rapidinho, certo? Nessa parte de equação de Diofantina, acho que era o mais extenso, é a aritmética modular. Em vários problemas, a gente precisa operar com os restos de divisões de inteiros, certo? Isso é interessante para uma série de exercícios. E a aritmética modular, ela permite a gente fazer cálculos com o resto de divisão de modo eficiente, tanto em relação em tempo como memória, e é especialmente útil quando estamos trabalhando com números grandes, né, com big integers ou potencialmente números grandes. Na verdade, a aritmética modular ela vai nos ajudar muito a evitar ter que trabalhar com big integers, certo? Isso é uma das grandes utilidades da aritmética modular. Ela também é uma área, uma sub-área um pouco extensa, mas para nós o mais importante são essas propriedades da aritmética modular, que basicamente diz que quando a gente quer calcular, por exemplo, o resto da divisão de uma soma por n, a gente pode fazer o resto da soma dos restos. Então, veja, é como se a gente tivesse, entre aspas, né, distribuindo o resto aqui para dentro da minha adição, e depois eu calculo o resto entre a soma desses restos. Isso vai reduzindo muito o meu número, certo? Se eu tenho dois números muito grandes, primeiro eu calculo o resto deles, depois eu somo estes restos. Isso vale para subtração, vale para multiplicação. Aqui eu não coloquei a divisão, mas né, estendendo o resultado vale também. E vale para o produto, né? Para o produto eu só não vou fazer o resto do expoente, certo? O expoente ele se mantém igual, mas a base eu posso calcular o resto dela antes. E isso ajuda muito em certos cálculos, certo? Inclusive alguns exercícios que não são próprios de aritmética modular, mas ou porque a resposta pode ser muito grande ou coisa do tipo, ele já pede a resposta mod 10 a nona mais 7, acho que é o número que normalmente se usa, certo? E a gente já pode aplicar aritmética modular nesse caso, né, já somando os restos, fazendo o resto disso e assim por diante. E aqui é um exemplo de exercício que utiliza isso e que fica com uma solução muito fácil quando a gente usa aritmética modular. Porque nesse caso aqui, ó, no exercício do Big Mode, né, Big Mod, não sei, ele pede para a gente calcular o valor R, que é B elevado a P mod M, né? O resto da divisão por M. O problema é que B e P podem ser números muito grandes, né? Então, veja, se eu tiver esse número elevado a ele mesmo, e é possível, isso resultaria em um número muito grande, que no final eu vou calcular o resto por M, e M é um número pequeno. Então, eu sei que a minha resposta no final vai ser algo entre 0 e 4.000 46.339, certo? O meu resto vai estar dentro desse intervalo. Porém, antes de fazer o resto, eu posso aqui ter nessa potência um valor muito grande, certo? Então, o que eu vou fazer é usar a aritmética modular, em particular
essa propriedade, certo? Onde eu já posso fazer calculando o resto da base antes de fazer a potência. Na verdade, eu vou usar mais o do produto, porque eu vou usar aquele método que a gente aprendeu lá em divisão e conquista, de fazer a potenciação, a exponenciação, baseada em divisão e conquista, né, usando o produto. Então, eu vou usar essa propriedade aqui do produto, onde eu posso fazer o produto entre os restos e, no final, o resto disso. Então, a minha implementação ela é baseada naquele método de divisão e conquista, tal e qual. A diferença é que eu tenho um terceiro parâmetro aqui, que é esse valor por qual eu quero calcular o resto, né, o meu denominador. E aí, mesmo caso base, né, quando y é igual a zero, está elevado a zero, então minha resposta é 1. Caso contrário, então eu chamo, né, para x elevado a y sobre 2, ok? Se isso for par, então eu tenho que multiplicar esse valor, né, por ele mesmo, que já foi calculado. E fazer o resto disso. E por que eu não estou fazendo o resto aqui? Veja, porque a resposta já é o resto, né? Como eu estou calculando o resto aqui, a resposta já vai ser esse resto. Mas se eu colocasse o resto da divisão aqui por mod, também não faria diferença, não daria problema. Então eu faço P vezes P, o resto disso. E se for ímpar, aí eu tenho que fazer isso tudo vezes x ainda, certo? Aí aqui sim, eu faço, né, esse pedaço aqui é o mesmo, certo? Aqui embaixo, então P vezes P dividido o resto da divisão pelo mod, vezes o resto da divisão de x por esse mod, e tudo isso no final, o resto da divisão por mod. Então, com aquelas propriedades, eu tenho a garantia de que no final a minha resposta vai estar certa, certo? Vai ser justamente o resto da divisão que seria se eu não tivesse usando aritmético modular. Vai ser o mesmo valor, e aqui eu não estou usando big integer. E veja, essa vantagem não é só questão de espaço, é questão de tempo. Quando trabalhando com big integer, eu não posso supor que adição, subtração, divisão, multiplicação são feitos em complexidade constante. Eu tenho isso garantido para os valores inteiros que a gente está acostumado a usar. Quando a gente trabalha com big integer, que pode ter muitos dígitos, essas operações não necessariamente são feitas em complexidade constante. Então, eu tenho uma economia de espaço, com certeza, mas também de tempo. E com essa solução eu consigo resolver aquele problema facilmente. Aqui as referências que eu usei nessa aula. Tranquilo, pessoal? Tranquilo, Eu tranquilo curti. não é não, né? É, Porque teoria dos números é coisa pra caramba. Eu sempre discuti com o Renê se vários problemas da maratona é um problema matemático ou um problema computacional, né? Se ele é mais matemático, ele é mais computacional, porque muita coisa passa por modelagem, e isso é muita matemática, né? No caso aqui é um exemplo típico, né? Então a gente fica nessa dúvida. E geralmente os problemas mais complexos da maratona, assim, não são problemas computacionais, são problemas com modelagem matemática, né? E aí você precisa de uma base matemática, diria, boa, né? E aí que faz falta toda essa parte de teoria dos números, que provavelmente nem é vista no curso de computação, né? E dentre outras coisas. Bom, mas é interessante, eu acho que para quem gosta tem que treinar bastante. Esse livro do Rose é muito bom, infelizmente ele é muito caro e é muito difícil de encontrar, né? Eu acho que tem na biblioteca, se não me engano, que eu pedi para comprar. Mas é assim, de matemática discreta, acho que é um dos melhores. Para não dizer que é o melhor. Ah, tem alguns cursos, eu comprei um curso na Udemy baratinho de matemática de teoria dos números. No começo eu achei divertido, depois eu achei que o cara tava querendo correr muito com as 50 lições que ele tinha lá, então ele ficou meio chato. Mas é um curso que era o preço de uma pizza, né? Uma pizza, e aí eu falei, vou comprar. 20 e poucos reais. Em resumo, é interessante. Acho que você vai encontrar muito disso fazendo os exercícios mais simples no URI, né? Para treinar essas coisas. Mas a hora que chega nessas modelagens complicadas, até você cair a ficha, isso demora. E numa competição de 13 problemas e 5 horas, né? É difícil. Tanto que nessa competição só 3 equipes conseguiram passar um problema desse, né? Eu acho que eles já percebem logo de cara e falam, vamos deixar pro final, porque isso aí é complicado. Mas é interessante. Eu acho que é uma área que, pelo menos, quem é competidor precisa ter uma introdução. Tá falando mutado.
Não, eu só achei legal que eu acompanhei quase tudo. Eu achei que foi um dia bacana, assim, eu consegui acompanhar quase tudo que o Paiola falou. O Pedro, ele tem uma Então, boa base matemática, fez então foi IC divertido. na área de lógica, né, com o pessoal lá da matemática, então para ele é bem mais tranquilo até. Mas não é. Então, no caso, para ele é meio que ponto fora da curva, né? Porque ele já é uma pessoa que tem uma base boa e tem um conhecimento bom. Mas eu acho que o pessoal que está começando realmente é bem pesado, né? E se você olhar na formação dele, demorou vários anos como competidor para chegar nesse ponto, né? Você não chega no primeiro ano e fala, opa, vou mandar aprender e mandar soltar. Não tem como. É muito complicado, é muita coisa, tá? Mas a minha dica é ficar lendo quando você tem tempo, né? Sei lá, pega um livro legalzinho de. Esse do Hércules que eu coloquei lá, né? Do Maurício do Hércules, ele dá uma boa introdução. Tem vários outros de teoria dos números que são interessantes, assim. E o de matemática discreta, eu acho que é interessante que ele tem uma abordagem meio mais computacional para a coisa também, né? Trabalha muito a parte inteira, né? E então eu acho que vale a pena. Bom, pessoal, então só, né, complementando, como o Wilson falou, acho que teoria dos números, de fato, é um tema extenso, complicado, com certeza não dá para esgotar em uma aula. Acho que, na verdade, nenhum tema que a gente trata aqui em produção competitiva, a gente já começa falando sobre isso, que a gente vê muitos temas, muitos que são abordados ao longo de todo o curso, e alguns que nem entram no curso. Teoria dos números, infelizmente, aqui em Bauru, pelo menos, não tem uma disciplina própria para isso. A gente vê alguma coisa com o Hércules em lógica, a gente vê alguma coisinha, às vezes, na disciplina de complexidade, que agora eu acho que faz parte da disciplina obrigatória, né? Análise e projeto de algoritmos, não sei como está. Então, alguma coisa acaba tendo ali, mas não algo focado nisso, certo? E é algo muito importante, né? Para os problemas de forma geral, mas em programação competitiva aparece muito. Alguns são mais diretos, alguns são só disso, e alguns que são os mais interessantes, como o problema F, né, do Animais Fantásticos, é quando você tem em algum passo da solução a aplicação de algo de teoria dos números. Então, a solução inteira não é só isso. A gente usa grafo lá, a gente faz percurso em grafo, mas o cerne, no final das contas, acaba sendo o que permite uma solução eficiente é esse problema matemático. Como o Wilson falou, a modelagem desses problemas sempre usa muito esse tipo de coisa. Em especial, acho que, né, para quem está começando e quer estudar um pouco disso, a teoria dos números é muito grande, a gente tem muitas propriedades, muitos teoremas, e nem todos a gente vai usar o tempo todo, mas acho que o principal seria olhar com mais calma para prova por indução, né, para definições recursivas, porque isso ajuda muito nesse tipo de situação, ajuda em programação dinâmica, é bem interessante, certo? Seria bom dar uma olhada nesse tipo de coisa. Mas espero que pelo menos o que a gente viu hoje vocês tenham pelo menos entendido a base, certo? Normal ter várias dúvidas no caminho, mas acho que isso aqui é o essencial. Quando em exercícios mais próprios de teoria dos números, é o que costuma aparecer mais.